Oi, sim, pode iniciar. Certinho. Então, gente, vamos lá, mais uma aulinha aí de Geologia e Mecânica dos Solos, né? Hoje acho que vocês estão até mais felizes, porque não é numa sexta-feira. O pessoal normalmente não gosta muito de aula na sexta-feira, mas hoje temos uma aula aí na quarta, excepcionalmente, né? E já é o nosso último encontro da matéria, né? Então, vamos lá, deixa eu só abrir aqui a aula passada, né? E agora a gente já vai começar. Espera aí só um pouquinho. Isso aí. Então, hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho, começar aqui, né, com o campo magnético da Terra, né? Vocês já sabem que tem um campo magnético da Terra e que ele é muito importante para nós. Afinal de contas, através desse campo magnético, a gente tem regalias do dia a dia, né? Como a nossa bússola, né, que nos permitiu nos orientarmos geograficamente e fazer navegações aí por muito tempo. Além disso, são esses campos magnéticos que ajudam a manter os satélites em órbita e funcionando, certo? Então, isso aí é até uma coisa que limita um pouco a internet aqui no Brasil. Não sei se vocês sabiam. Porque o que acontece? Esse campo magnético da Terra, ele tem pontos mais fortes e mais fracos, certo? A intensidade desse campo magnético, ela varia muito. E aqui no nosso Brasilzão, não especificamente só no Brasil, né, mas está sobre o Brasil agora, temos a chamada anomalia do Atlântico Sul, certo? Que é uma espécie de buraco bem grande, né, que cobre aí o Brasil, certo? E nessa espécie de buraco, o que acontece? O campo magnético ele é mais fraco. Qual mais fraco? Bom, ele chega a cerca de 20 mil, 22 mil nanotesla, sendo que tem pontos da Terra que tem até 70 mil. Então, assim, é mais fácil de, por exemplo, satélites caírem, esse tipo de coisa, certo? Então, por isso que tem algumas empresas têm precauções ao deixar satélites aqui em órbita, certo? Mas vamos lá, né? Tendo esse campo magnético, né? A gente tem que ter noção seguinte. Primeiro, a gente sabe, eu imagino que eu falei sobre isso, né? Mas quanto mais você desce na crosta terrestre, mais vai aumentando a temperatura, certo? Tanto que no núcleo da Terra é muito quente, ok? E por que que vai... e o que que isso significa, né? Bom, o campo magnético da Terra, ele é gerado no interior da Terra. Só que tem uma questão. Nas altas temperaturas lá que está o interior da Terra, não tem magnetos permanentes. O que que isso significa? Não sei se vocês até se lembram, isso aí já foi mostrado num desenho, aquele Liga da Justiça Sem Limites. Eu lembro que tinha um vilão lá que ele trabalhava com magnetismo. Aí foi um herói lá e aqueceu esse vilão, pôs fogo lá e tal. E os poderes dele pararam de funcionar. Por quê? Porque tudo que chega a determinada temperatura tem um ponto lá, não vou me lembrar agora do valor exato, é 500 e tantos graus Celsius. A partir desse ponto, o ímã para de atuar como ímã, certo? Ele vai perder o seu poder magnético. Então, se está perdendo o poder magnético e está no interior da Terra, como é que o interior da Terra ainda gera um campo magnético do tamanho da Terra que nunca para, né? Essa aí é a grande pergunta.
E a questão, né, é o seguinte: não tem ímã permanente lá. O que acontece é que são geradas correntes elétricas, né, lá, que vão constituir esse campo oval. Como é que isso funciona, gente? Seguinte, eu falei para vocês que a gente tem um núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Todos dois predominantemente de metal, predominantemente ferro e níquel, ok? Tem outros metais, tem algumas suspeitas sobre a constituição deles, né? Mas tudo leva a crer que eles são de ferro e níquel. Então, o que que acontece? A Terra ela vai se movimentando, né? Só que é o seguinte, ela se movimenta. Se o núcleo externo é líquido, será que não vai se movimentar também? O magma lá dentro não vai ficar se movendo? Vai. A questão é essa, ele vai. E quando ele se move, ele atrita, certo? É como se fosse, como ele fica roçando, uma palavra mais natural, né? Mas ele atrita com o núcleo interno. E esse atrito entre os dois metais gera o que a gente chama de energia cinética. Essa energia cinética, né, ela é transformada em corrente elétrica, e essa corrente elétrica gera o nosso campo magnético, ok? Então vamos lá, né? Nas altas temperaturas do interior da Terra não existem magnetos permanentes, e por isso só correntes elétricas podem constituir uma fonte para o campo magnético global. Isso acontece pois todo condutor elétrico, como metais do núcleo, pode atuar como ímã, certo? Se você passa uma corrente elétrica por um metal, ele pode se transformar num ímã, ok? Inclusive, não sei se vocês já viram, tem muito em filme americano, né? Mas quando você tá naqueles lixão, eles levantam o carro com ímã e de repente solta. Por quê? Aquilo lá é feito o seguinte: tem uma placa de metal que segura o carro, né? E então, quando ele quer levantar, ele passa uma corrente por aquela placa de metal enorme, ela se torna um ímã enorme, consegue suspender o carro. Quando não quer mais, ele simplesmente desliga a corrente elétrica, a placa volta ao normal e o carro cai novamente, né? Esse fenômeno foi demonstrado pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted, né? Seus experimentos deixaram claro que um condutor percorrido por uma corrente elétrica produz um campo magnético, né? A intensidade desse campo vem diminuindo em cerca de 0,05% ao ano, né? E nesse ritmo, o campo estará anulado antes do ano 4000. O que é a questão? Já foi constatado que teve períodos que esse campo cessou de existir, o campo magnético da Terra. Por quê? Atualmente, o que a gente tem é isso aqui. O que é isso aqui? Aqui, ó, o polo norte magnético da Terra, ele está aproximadamente no polo sul, certo? No polo sul geográfico. E o polo sul magnético, ele está aqui no polo norte geográfico. É basicamente isso, certo? Eles se movem um pouco ao ano e tal, mas ele vem enfraquecendo. E já foi constatado, através de algumas rochas que foram encontradas, que esse campo ele já teve o contrário. O polo norte já foi no polo norte geográfico e o polo sul já foi no sul geográfico do planeta, ou seja, houve uma inversão dos polos da Terra. Só que para haver essa inversão, o que acontece? Tem que esse campo cessar. Ah, beleza. Vai cessar, vai ficar um tempo sem, mas a gente consegue sobreviver. Aí que tá, será? É o seguinte, esse campo magnético aqui, a função talvez mais essencial dele para a vida do nosso planeta é porque ele impede que radiação cósmica entre no nosso planeta, os chamados ventos solares. Se essa radiação entrasse no planeta, ela destruiria a vida aqui como a gente conhece.
certo? Então, esse campo tem uma função essencial. Se ele parar de existir assim por 100, 200 anos, que é o tempo que leva, assim, do ponto de vista geológico, isso aí é 2 segundos. Mas para a gente, para a vida humana, isso teria um impacto catastrófico. Então, dizem que ele seria anulado antes do ano 4000. Né? Aí está aqui, durante a solidificação de certas rochas, elas são magnetizadas segundo a intensidade e direção do campo existente. Com isso, fez-se estudo do magnetismo fóssil de rochas antigas e descobriu-se que o campo se anulou diversas vezes por período de até alguns milhares de anos e até inverteu sua direção, ficando com o Polo Sul sendo o Polo Norte e vice-versa, né? Então, isso aí já foi provado, esse campo já se anulou, ele já inverteu de lado e provavelmente isso vai acontecer de novo. A gente vai ver? Muito provavelmente não, tá? Sei lá, vai que a ciência evolui muito e a gente passa a viver aí 1000 anos ou coisa parecida, aí tem uma chance. Mas, eu vi 1000 anos, 2000 anos aí sim, mas provavelmente isso não vai ser o caso, né? Essa aqui, ó, é a anomalia que eu falei para vocês, ó. Olha aqui. Aqui é a anomalia do Atlântico Sul, certo? A maior intensidade aqui, ó, está justamente sobre o nosso Brasilzão. Opa, desculpem. Né? Está justamente sobre o nosso Brasilzão. Então, aqui, o campo magnético da Terra ele é mais fraco. Estão vendo a escala aqui embaixo? Aqui, ó, 22.000 nanotesla estaria aqui embaixo. E os mais altos são essas regiões rosas aqui, ó, certo? Então, esse campo fraco, ele nos prejudica, de certa forma. Então, vamos lá. O campo magnético da Terra tem sua origem atribuída à chamada teoria do dínamo, né? Nela, o campo magnético seria formado pela energia cinética proveniente da movimentação do ferro líquido no núcleo externo, devido ao processo de rotação da Terra. Vale dizer que a intensidade do campo magnético não uniforme possui, inclusive, uma anomalia de baixo campo, conhecida como a anomalia do Atlântico Sul. Eu tive que estudar isso aí para o meu mestrado, certo? Porque o meu mestrado foi analisando variações do campo magnético num local específico, né? Chamada magnetometria. Então, eu tive que dar uma estudada nisso aí, tá? É tudo coisa que eu já tinha falado. Ah, mas por que você deixou no slide? Porque eu conheço alunos. Mesmo se eu falar de algum livro, vocês não vão olhar o livro, vocês vão olhar o slide e tal, para estudar. Então, eu prefiro deixar tudo no slide, porque vocês têm uma noção melhor disso aí. Mas eu não deixo tudo mastigadinho do jeito que eu falo aqui, certo? Isso aí pode ajudar vocês na hora da prova. Aqui está falando da atuação dele como escudo de proteção para o planeta, né? E fala que as linhas de energia que saem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético desviam da superfície terrestre as partículas emitidas pelos ventos solares. A força desses ventos poderia varrer para o espaço sideral a atmosfera terrestre, inviabilizando as condições de vida no planeta. Ou seja, pensou se tirar a atmosfera do nosso planeta, como é que a gente vai respirar aqui? Né? Então, o negócio é grave. Além disso, aves e outros animais, como minhocas, conseguem perceber o campo magnético da Terra e utilizá-lo como referência para locomoção, bússolas, GPS e outros instrumentos de navegação também o utilizam como referência. Então, todos esses animais perderiam, assim, o seu norte, literalmente. Né? Então, eles não teriam noção de para onde ir, como funciona tudo. Além da gente, né? A gente depende muito do GPS. O ponteiro de uma bússola, por exemplo, é feito por um material imantado, ou seja, um material magnético ali, certo? Aí o ponteiro sempre vai apontar para o norte magnético, a não ser que tenha um ímã perto dessa bússola, né? Ai, ai. Vamos lá, vamos para a dinâmica interna do nosso planeta, então, né? Nosso planeta, ele está aí sempre em constante mudança.
a gente não vê muito essas mudanças. Por quê? Porque elas demoram milhões de anos e raramente são perceptíveis, né? E não acontece uma mudança de uma vez, assim, no relevo, certo? Elas acontecem com o tempo, ok? Elas são causadas por diferentes fatores, que se dividem em internos, vindos da ação de dentro das camadas da Terra, e externos, fatores como chuva, vento, rios, né? E ambos têm como resultado uma constante mudança ou modelamento do nosso relevo, ok? Essa dinâmica interna, né, vem, em sua maioria, dos chamados movimentos tectônicos, né, dos movimentos tectônicos. Eu já falei sobre isso, sobre a teoria da tectônica de placas, né, que ela diz basicamente o quê? Que eu tenho camadas de rocha aqui em cima, ó, aqui na litosfera, né, e no manto eu tenho já o magma, que já está líquido, né? Então, eu tenho pontos quentes e esse magma fica se movimentando. O movimento do magma faz com que essas partes sólidas também se movimentem e atritem entre si, esse tipo de coisa, certo? Então, esses movimentos, né, são responsáveis pela modelação do relevo na superfície terrestre, né? Essa tectônica de placa, né, vai dividir em movimentos epirogênicos e movimentos orogênicos e o chamado vulcanismo. Vou falar sobre cada um deles. Os epirogênicos, né, basicamente, né, os responsáveis pelo abaixamento ou soerguimento da placa continental, né? Eles provocam a chamada transgressão e regressão marinha, respectivamente, geralmente demoram muito tempo para ocorrer. Então, aqui a gente tem uma espécie de exemplo, né? O que acontece? Essas placas aqui, né? Muitas vezes, elas vão tender a se separar e algumas partes vão ficar imóveis, né? Ou até subir, dependendo do movimento que der, e outras vão se rachar e descer, certo? Então, tem um movimento relativo entre elas. Esse movimento relativo, ele é chamado de movimento epirogênico, ok? Então, quando uma placa sobe, outra desce e tal, eu tenho esse movimento epirogênico, ok? Esse movimento geralmente demora muito tempo para ocorrer, isso aí não é de uma hora para outra. Eu sei que vocês veem esses filmes lá em Hollywood, que tudo acontece muito rápido num terremoto e tal. Aquilo tudo é muito exagerado. Ocorre, assim, às vezes, até ocorre, mas é uma coisa mais demorada, né? Movimentos orogênicos, né, são responsáveis pela formação de montanhas, né? A gente falou aqui dos epirogênicos. Os orogênicos, eles são aí responsáveis pela formação dos Andes, por exemplo, foram feitos por esse movimento, né? E eles são propiciados normalmente pelo choque entre placas. Então, como eu falei, eu tenho uma placa oceânica aqui, ela está sendo empurrada para cá, e eu vou ter uma placa continental. Como as duas placas estão se chocando, aí essa força imensa ela vai dobrando uma das placas. E com essa dobra acaba se formando cadeias de montanhas, né? O resultado pode acontecer através de um dobramento ou falhamento. Nos dobramentos, um terreno geralmente composto por rochas pouco resistentes tende a se dobrar, formando diferentes níveis de elevação. Já nas falhas, o que ocorre nas rochas mais fortes é o surgimento de um trincamento por conta das resistências das rochas quanto a forças no interior terrestre. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem. Deixa eu colocar aqui a apontadora a laser. Mas aqui, nesse desenho, vocês veem que parece que rompeu alguma coisa aqui reto, né? E uma camada se moveu em relação à outra. Aqui também isso aconteceu. Por que isso acontece?
Porque as duas rochas, vamos supor, estão juntas, né? Mas vai fazendo muita força ali, tem uma hora que elas vão se romper, aí uma desce ou sobe em relação à outra. Isso aí é uma falha, certo? Então, isso aí que pode acontecer. E também temos, né, aí o vulcanismo. O vulcanismo, vocês já sabem como funciona, né? Tem vulcões no mundo inteiro, tem filmes sobre isso e tal. É o mais comum. Então, o que acontece? Os vulcões, eles vão, vai ter aí a liberação de magma por eles, né? E eles funcionam como válvula de escape para magmas e gases existentes nas camadas inferiores da litosfera. Então, o magma vai subindo, ele está muito quente, ele vai subindo pela crosta até sair pelos vulcões. Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande risco para os moradores que vivem nas proximidades. Isso em razão dos gases, fumaças, explosões, dentre outros. As lavas expelidas podem destruir tudo que encontrar em seu caminho. Entretanto, se por um lado elas são destrutivas, por outro lado formam ilhas, contribuem para a formação do relevo, né? Então você cria novas rochas aqui, certo? Muitas dessas rochas às vezes são produtivas do ponto de vista agrícola, né? Pode trazer riquezas. Então tudo isso aí vem do vulcanismo. Queria dar atenção a uma coisa que às vezes não se fala muito quando se fala em vulcanismo, porque se pensa muito no magma aqui descendo, né, formando rochas e tal, mas também é lançado, né, muita fumaça e muitas cinzas, muitos detritos aqui no vulcão, certo? E essa fumaça ela pode se depositando e formando rochas também, ok? A pedra pómez, por exemplo, essas pedras que usam muitas vezes para tomar banho, né, lavar o pé, às vezes usa essa pedra pómez, ela é feita dessa forma, é uma rocha vulcânica que vem dessas cinzas que vão se depositando e, né, ela solidifica muito rápido. Esse volume de material, né, de material de cinzas e tal, ele vai variar com o tipo de vulcanismo, né? Pode ter mais ou pode ter menos, e ele pode ser tão prejudicial ou até mais do que a própria lava, certo? Porque esses gases, eles podem ser liberados aí, eles podem ser gases tóxicos com alto teor de enxofre, pode fazer ácido sulfúrico, né? Então, aí pode matar facilmente os moradores de regiões próximas. A dinâmica externa da Terra. Até agora a gente falou só da interna, né? Movimentos orogênicos, heterogênicos e tal. Agora vamos falar do que atua nela de forma externa, né? Primeiro deles, né? Eu acho que o mais óbvio seria a chuva, ok? A chuva aí, ela vai passar pelas rochas, ela vai causar aí o resfriamento dessas rochas, ela muitas vezes vai lixiviar essas rochas, né? Ou seja, ela vai pegar elementos aí que são mais móveis, né? Ou seja, que reagem mais com essa água e vai carregar esses elementos. Então, às vezes, ela concentra alguns elementos enquanto ela deixa outros lá. Ela tira parte do material da rocha, ela pode deixar ela mais fraca, ela pode quebrar essa rocha. Então, tudo isso pode acontecer. O complexo do Barreiro, aqui em Araxá, por exemplo, ele foi muito enriquecido devido às chuvas, porque as chuvas, né, elas atuaram sobre o depósito e foram concentrando nióbio. Por quê? Porque o nióbio, a mobilidade dele é muito baixa. Então a chuva não consegue tirar ele da rocha, mas ela vai tirando outros elementos e deixando ele mais concentrado, né? Então vamos lá, a chuva. A chuva tem forte poder no modelamento terrestre. Pode ocorrer em qualquer lugar com alta pluviosidade, porém é mais comum em encostas despidas de vegetação, né? Isso aí, né? Primeiro eu falei do poder dela de concentrar as coisas, né? Mas o que acontece? Essas
Se eu estou num terreno muito íngreme, né, chove muito, e eu não tenho ali uma vegetação para segurar essa chuva, às vezes ela vai arrebentando aquela encosta ali, né, e fazendo grotas, fazendo buracos. Às vezes aquele negócio que acontece direto em favela é que aquilo arrasta casa, aquilo mata um monte de pessoas. Então, ela é um poderoso modificador do relevo, certo? Ela é responsável por criar vales, ela é responsável, por exemplo, por criar o Grand Canyon, né? A água do rio foi passando lá sobre a rocha e partindo ela, né? Então, ela é muito poderosa nesse sentido. Outro agente bem comum seria o vento. O vento aí, ele vai ter mais poder de atuação em regiões muito secas, como desertos, né? Então, esse vento em um deserto, por exemplo, ele carrega partículas finas de areia, né? E se esse vento se choca contra a rocha, vai não só o vento, mas a própria areia vai se chocando contra essa rocha. Então, isso, com o tempo, isso vai desgastando a rocha e fazendo o chamado intemperismo físico, tá? Vai desgastando muito de pouco em pouco? Vai. Mas é a tal história da água mole em pedra dura, né? Com o tempo, aquilo ali eu estou falando de milhares, milhões de anos, essa rocha vai ser desfeita, né? Outro que não é muito falado, o gelo. O gelo também tem grande poder de erosão, né? Por conta disso, foi e ainda é possível, por diferentes transformações no relevo, os fiordes são resultados da ação dele. Mas eu pensei, não, mas como assim gelo? Né? Em regiões muito frias, montanhas muito altas, ela vai acumulando gelo. E pode acontecer de uma hora para outra que tenha a chamada, a tão famosa avalanche. Gente, avalanche vai levando rocha, vai levando árvore, vai levando tudo no caminho. O poder destrutivo do gelo é muito grande. Tanto é que você vê uma avalanche, você vaza. Né? Por quê? Porque o poder dele é muito grande. Então, o gelo também ajuda muito na dinâmica externa do planeta. Ele vai moldar aí muitos fiordes, os chamados fiordes, certo? É de acordo com o gelo. Outra coisa, os rios. Os rios também, a passagem deles por uma região, eles vão afundando durante o tempo, eles levam o material de uma região para outra, certo? Eles, às vezes, vão levando rochas que vão se debatendo contra as rochas no fundo dos rios, e por isso a granulometria nos rios como se fala, ela vai diminuindo conforme o rio avança. Então, o que acontece? Perto da nascente, eu tenho muita pedra grande, tem muita rocha grande. Quanto mais você vai descendo no rio, mais essas rochas vão passando ali e vão diminuindo. Tanto é que quando ele chega ao mar, ele está ali. As rochas que se tem ao redor são o quê? É areia, é argila, é silt, né? Então, esse rio, ele tem um poder destrutivo bem grande também, né? Então, vai lá. Os rios criam diferentes passagens de água ao longo do seu leito, também podem sofrer a ação humana como modificação de suas trajetórias. Isso é verdade, né? Direto a gente tem aí o desvio, por exemplo, que teve do Rio São Francisco, né? Aquela obra do governo lá, que decidiu que o rio deveria passar para outro lugar para atender algumas famílias e tal. Então, isso aí acontece, né? E, por último, temos o mar, né? Que o mar aí, ele tem forte presença na modelagem litorânea. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Essas paredes de rocha retinha aqui, elas não eram assim. O mar vai chegando, as ondas vão batendo aqui e vão com força, vão arrancando rochas, vão levando elas de volta e tal. Criam areia, puxam. Né? Quem já foi no mar sabe a força que as ondas têm. Então, a força dessas ondas, elas também vão afetar as rochas, certo?
Então, ele tem forte presença na modelagem litorânea, seja ela com avanço ou regressão das marés. A hora que a onda bate, assim como quando ela volta. As falésias, por exemplo, sofrem a ação do mar, que em contato com elas formam grandes paredões de arenito, né? De areia aí, né? Então vamos lá. Isso aí a gente falou dos agentes externos, agora vamos falar sobre a própria formação dos nossos solos, certo? O que são solos? Solos são corpos naturais formados pela desagregação das rochas, né? Ou seja, as rochas elas vão sendo ali fragmentadas em pedaços menores e essa fragmentação das rochas é o que gera os solos, né? Eles são variados e formados pela desintegração das partículas que compõem a rocha pelo processo de intemperismo. Os solos são classificados de diversas formas, como quanto à textura, a presença de areia ou argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos presentes neles, né? Solos são a base para o desenvolvimento das plantas e animais, ou seja, são base da biodiversidade e também para atividades econômicas, principalmente setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, né? Então, o solo é obviamente essencial para a gente, né? Não tem como você plantar nada no meio da rocha, não vai nascer. Se não nasce nada, os animais herbívoros eles não vão existir, certo? E a gente se alimenta desses animais. A gente precisa deles, né? Além dos, claro, dos vegetais que você vai plantar ali para comer, né? O solo é definido como um corpo natural composto por substâncias orgânicas e inorgânicas, presentes na superfície terrestre e oriundo da desagregação das rochas pelo intemperismo. Então, as substâncias inorgânicas que compõem o solo normalmente são pedaços de rocha, né? Isso aí faz todo sentido. Vai fazer parte só disso? Não, não vai fazer só isso. Restos de plantas, restos de animais, certo? Aí a gente vai entrar em fezes de animais. Tudo isso, com o tempo, vai compor o solo, certo? Então, a gente tem que ter noção que resíduos orgânicos, eles fazem parte do solo e estão intrinsecamente ligados a eles, ok? São fatores que contribuem para a formação do solo, o material originário, né? Ou seja, qual rocha que foi degradada para formar esse solo, o clima, obviamente, porque vai acontecer mais rápido, mais devagar, com um intemperismo com o outro, a atividade biológica, tem muitos micro-organismos aí que eles vão trabalhar nas rochas, certo? Eles quebram as rochas ali. A ação de raízes também funciona bem. Você vê que se tem uma árvore no passeio, por exemplo, qualquer cidade, planta uma árvore lá, uma árvore pequenininha e tal. Rapidinho vai ter problema com as raízes dessa árvore, que vão começar a quebrar tudo ali no caminho. Vai quebrar passeio, vai quebrar a própria estrada, né? Então, a gente vê o poder delas ali. Se aquilo ali elas fazem no cimento, imagina nas rochas, né? Então, a atividade biológica também é importante, contribui bem para a formação dos solos, né? O tempo, né? O tempo, como eu falei, eu estou falando de tempo geológico, né? Então, ele é muito longo, mas várias coisas podem acontecer aí com o tempo que vão degradando essas rochas. A hidrografia, o tanto que chove, como é que é, regime de chuvas. Topografia da área, como eu falei, se eu tenho um terreno, né, mais íngreme, quando a água passar por lá das chuvas, ela vai fazer um estrago maior, vai causar uma erosão maior, vai levar mais material lá para baixo, certo? Então, tudo isso vai afetar, certo? Eles vão agir aí em conjunto para separar as partículas, né, das rochas. E aqui, né, eu tenho como é que funciona
a formação desses solos. Então, primeiro aqui eu tinha basicamente a rocha matriz aqui, né, muito dura, com alguns pedaços maiores aqui. Com o tempo, essa rocha matriz aqui, ela começa a sofrer a ação de algumas pequenas plantas, alguns animais ali, vai ter a ação da água aqui. Então, o que acontece? Essa parte aqui de cima, ela vai sendo quebrada. E no que ela consegue ser quebrada, começa a entrar mais água, animais começam a entrar ali e tal, e vai se formando um solo, certo? Esse solo já permite a vegetação normal, então começa a se formar a vegetação rasteira. Com o tempo, não só essa parte, mas mais para baixo também começa a ser quebrado, começa a entrar animais, começa a entrar água, né? A água entrou aqui, agora ela está interagindo com essa parte aqui, certo? Então ela vai amolecendo ainda mais onde estava e começa a amolecer a parte de baixo. Com isso, começa-se a ter uma vegetação maior, porque a vegetação já começa a quebrar esse solo, que agora já não é tão duro. Então ele vai quebrando aqui. E com o tempo, esse horizonte ele vai descendo ainda mais, né? E a vegetação aqui, a biodiversidade vai aumentando mais ainda, né? Então vamos lá. Assim, o solo é formado por meio de processos que fazem a desintegração de partículas, promovendo a sua evolução e seu crescimento. Deixa eu só ver aqui se não foi nada importante que me mandaram, porque talvez é só até sobre a aula, mas não algum problema. Não, não é não. Então, vamos lá. Esses processos levam em conta a infiltração de água ou a descompactação de partículas por outros elementos físicos ou químicos. E assim o solo vai aumentando, crescendo, desenvolvendo-se, pois quanto mais profundo é o solo, mais desenvolvido ele é, né? Mais desenvolvido, menos desenvolvido, né? Ah, não, não. Sim, sim. Quanto mais profundo o solo, né? Então, aqui, o que acontece? Como o solo chegou até aqui, ele é bem mais desenvolvido que esse solo aqui, que chegou só até aqui. Então, esse solo aqui não é muito bem desenvolvido. Por quê? Porque não conseguiu alterar muito a rocha-mãe. Esse aqui já conseguiu alterar muito dela. Então, disse que esse solo é um solo mais desenvolvido. Tipos de solo quanto à granulometria, né? Eu falei que a granulometria é importante, né, para a descrição do solo, e os solos variam de acordo com essa granulometria, né? Então, os tipos de solo variam de acordo com a localização, seu processo de formação e as condições do ambiente onde ele se formou. Tipos mais comuns. Primeiro, solo arenoso, né? O solo arenoso, como o próprio nome diz, tem muita presença de areia, né? Solo que tem muita areia normalmente não vai ter muita umidade. Por quê? Porque a água passa fácil pela areia, não é retida facilmente, né? Eles são muito comuns em regiões tropicais. Micro-organismos em plantas vivem com mais dificuldades nele devido à ausência de água. Então, o que acontece? Se jogar um copo d'água aqui nessa areia, essa areia vai puxar essa água rapidamente, ela vai descer, certo? Por quê? Porque não é bom para reter água. Se não é bom para reter água, dificilmente a vegetação consegue sobreviver bem aqui. Tem exceções? Tem. Os coqueiros são alguns deles, né? Mas normalmente vai ter mais dificuldade. Solos argilosos, né? Esses solos, eles contêm mais argila. Como eu falei para vocês na aula passada, a argila, ela tem um tamanho muito pequeno, né? Então, ali é o menor tamanho de grão, né? Por isso, eles são menos arejados e mais compactados. Não, mas por que menos arejados? Se ela tem um tamanho muito pequeno, ela acaba formando uma parede ali, não tem espaço para o ar entrar direito. Por isso, ele não é muito arejado, ok? Por outro lado, a água não consegue passar por ele direito, né? Se o ar não consegue, a água também não. Então, a água vai ter dificuldade de passar por ali. Então, ele retém muita água, certo? Por fim, temos também os solos siltosos.
Só mais uma coisa. Essa questão da argila, gente, é motivo por qual algumas barragens, né, utilizavam ela justamente para não deixar, né, a água, os líquidos, passarem para a parte de baixo. Então, fazia hipermeabilização do fundo, da base dela, com argila, ok? Então, mais antigamente fazia, hoje em dia usa mais geotêxtil, né? Que está utilizando mais. Mas antigamente se utilizava bastante. Hoje acho que ainda deve ter alguns lugares que utilizam também, tá? Então, ela é muito bom para isso. Solos siltosos. Eles vão apresentar alta concentração de silt e são erosíveis. Eu falei com vocês, o silt está aí entre os argilosos e os arenosos. Eles não se apresentam estáveis ou compactados e suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas, né? Então, eles são facilmente levados aí, mas ele é um meio termo aí entre os solos arenosos e argilosos. Composição do solo. Composição do solo, ela normalmente é variável, né? Os elementos químicos presentes na sua composição variam por meio de fatores como umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até a presença de biodiversidade. Obviamente, como eu falei para vocês, a questão de ter elementos orgânicos junto ao solo, tá aí restos de animais, restos de plantas, né? Tudo isso está ali dentro. Então, vai variar a composição naturalmente, né? No entanto, de modo geral, a gente pode falar que tem 45% do solo, que seria elementos minerais, né? Ou seja, restos de rocha aí. O que, se a gente pensar bem, menos metade do solo é isso, é até meio estranho, né? Mas sim, 45%. 25% de ar, certo? O ar consegue entrar no solo, principalmente se for um solo mais fofo e tal, vai ter mais ar lá dentro, né? Ou, às vezes, água, né? 25% de água, a água também penetra no solo. Que é a questão? Às vezes, né, dependendo da época do ano, todo esse espaço de onde teria ar, que é os chamados poros do solo, eles às vezes vão ser preenchidos de água, né? Então, essa quantidade de água varia principalmente de acordo com a época do ano. E cerca de 5%, né, que é o que sobrou aí, seria matéria orgânica. Tá? Esse solo também, ele também tem os chamados horizontes, né, que é a variação de qual parte é mais ou menos desenvolvida da rocha. Então, vamos lá. De cima para baixo, né, temos o horizonte zero, ok? Que seria bem a parte mais superior ali, que é onde tem altíssima matéria orgânica, água, animais e plantas. Então, essa camada mais de cima aqui, certo? Se você vai fazer uma construção e tal, ou coisa do tipo, você vai ter que tirar isso aqui. Talvez até seja necessário tirar o horizonte A também. Por quê? Porque o horizonte A, ele ainda é bem escuro, né? E por que ele é escuro, gente? Porque um solo fica escuro porque ele tem muita matéria orgânica. Enquanto essa matéria orgânica é ótima para a agricultura, que ela vai deixar o solo mais fértil, ela, por outro lado, é péssima para a construção civil. Vamos supor que aqui, né, eu tenha uma árvore que morreu, então ela ocupou esse espaço aqui inteiro. Uma árvore muito antiga. Aparentemente, o solo está normalzinho aqui em cima. Só que o que acontece? Se eu construo uma casa aqui em cima, né, essa casa vai fazer peso sobre essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai tender a se quebrar e fazer uma espécie de um buraco. Ou seja, esse solo aqui ele vai afundar. E quando ele afunda, ele não vai afundar igualmente. Então, uma parte aqui pode começar a quebrar da minha casa, pode aparecer trincas, né? Se isso acontece, por exemplo, num asfalto, a gente tem direto problema no asfalto. E vocês já notaram que no asfalto, os lugares onde dá aqueles buracos maiores,
eles são normalmente sempre os mesmos? Vocês não acham estranho que sempre arruma e fica com os buracos sempre nos mesmos lugares? Isso não é por acaso. O que que acontece? Você teria que fazer uma base muito boa ali para fazer seu asfalto. Então, você teria que tirar uma camada mais profunda, você teria que colocar camadas de rochas, você teria que pisoar aquilo ali muito bem para garantir que o asfalto não estragaria. Isso é feito no Brasil? Não. O asfalto no Brasil é feito para os poucos, é feito para não durar. Entendeu? Então, a gente tem muito problema com asfalto aqui. E acontece justamente por isso, porque tem matéria orgânica embaixo, tem um solo mais úmido embaixo, e eles não tiram esse solo corretamente, eles não colocam camadas para proteger o asfalto, e isso acontece, né? Então, o horizonte A, ele ainda é bem escuro, por possuir matéria orgânica, água e sais minerais. O horizonte B, ele acumula sais materiais do horizonte A e B, né? E ainda tem uma grande presença de ar, mas ele normalmente já é mais claro. Apesar do que está aqui nesse desenho, né? O solo ele tende a clarear conforme ele vai descendo, tá? Porque o solo, quanto mais escuro, é normalmente maior presença de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica vai diminuindo. Aqui eu já tenho uns pedaços um pouquinho maiores de terra, né? Mas não muito, né? Agora, o horizonte C, ele é constituído por fragmentos de rochas desintegrados do horizonte D e tem a grande presença de ar. Então, a maioria começou a destruir isso aqui, né? Começou a destruir essa rocha-mãe. Então, os fragmentos dela ainda estão aqui, mas o quê? Como já está destruída, ainda tem uns lugares para passar e tal, às vezes entra um pouquinho d'água e tal. Mas ainda é um horizonte muito duro, um percentual de solo muito duro, né? E temos também o horizonte D ou R, que é o quê? É a rocha-mãe que vai originar esse solo. Então, é a rocha que ela ainda não foi degradada, tá? Aqui dá para vocês verem claramente isso que eu falei, né? Dá para ter uma noção boa dos horizontes. Então, aqui em cima, ó, essa camadinha mais aqui, seria o nosso horizonte zero, ok? Abaixo dele, bem escuro ainda, porque tem muita matéria orgânica, teríamos o horizonte A. Aqui teríamos o horizonte B. Aqui o C, notem que ainda tem alguns pedaços de rocha aqui, ó, existentes, e abaixo dele seria a rocha-mãe, tá? Olha aqui, né? Vamos lá, agora a classificação dos solos quanto à origem dele, né? Quanto à formação, podemos classificar os solos em 3 grupos principais: residuais, sedimentares e orgânicos. O que são solos residuais? São solos que permanecem no local de origem, ou seja, tem uma rocha ali naquele lugar, um local plano, né? Então, atua os mecanismos de intemperismo sobre ele, vai nascendo plantas, vai nascendo árvores ali, vai degradando aquele solo, ele já fica naquele mesmo lugar, ele não é transportado. Quando isso acontece, eu tenho chamado solo residual, certo? Então, nesse caso que eu estava explicando aqui, seria mais como a formação de um solo residual, ok? São os que permanecem no local da rocha de origem, rocha-mãe, observando-se uma gradual transição da superfície até a rocha. Para que ocorram os solos residuais, é necessário que a velocidade de decomposição da rocha seja maior que a velocidade de remoção pelos agentes externos. Ou seja, que a chuva e o vento tirem os detritos mais devagar do que a rocha ela é intemperizada, ela é degradada, né? Estando os solos residuais apresentados em horizontes, camadas, com graus de intemperismo decrescente, podem se identificar as seguintes camadas: solo residual maduro, saprolito e rocha alterada, né? Então, aqui, ó, solo maduro, que já está muito afetado, solo jovem, saprolito, né, que ainda tem muitos pedaços da rocha-mãe,
Rocha alterada, já tem aqui, já foi quebrada em algumas partes, já começa a entrar mais material aqui, começa a entrar ar. E a rocha sã, que ainda não foi alterada. E aqui eu coloquei deformabilidade, ou seja, o quanto você consegue mexer ele, ele se molda conforme você mexe. A deformabilidade vai aumentar conforme se aproximar da superfície. E a resistência, ou seja, o quão duro ele é, vai aumentar como se aproxima da rocha sã. Né? Temos os solos sedimentares ou transportados, né? Que esses solos aí eles vão sofrer agentes, ação, né, dos agentes transportadores. O que isso acontece? Se eu estou num terreno, num declive, né, tem certa inclinação ali, conforme o vento ou a água vão levando esses detritos, eles vão levar eles até terrenos, né, que sejam mais planos. E quando ele chega nesse terreno plano, ele vai depositando esses detritos ali, esses sedimentos, né? Esses sedimentos vão formando um solo ali, certo? Eles não foram degradados ali, a rocha não foi degradada ali, mas ela é depositada ali. Então, esses solos que se formam nessas condições são chamados de solos sedimentares ou transportados. Temos também os solos orgânicos, né? Que originados da decomposição e posterior apodrecimento de matérias orgânicas, né? Que é natureza vegetal ou animal, que são basicamente solos bem ricos em matéria orgânica. Como eu falei, são solos problemáticos para a construção civil, por serem muito compressíveis, ou seja, quando você coloca peso sobre eles, eles são muito alterados, né? Mas eles são aí, né? Solos muito bons para matéria orgânica, às vezes até para combustível, que são as chamadas turfas. Ok? Só fazer uma coisinha aqui. Oi, o que aconteceu? Eita! Tá, acho que foi, né? O computador tá dando uns bizil aqui, gente, não preocupem não, tá? Existe um sistema brasileiro para classificação desses solos, certo? Ele não é uma constante nos estudos, né? E existe um sistema oficial classificado estabelecido pela Embrapa, né? Que é esse Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, CIBICS, né? Então, ele tem alguns tipos de solo, como o argissolo, que é profundo e bem desenvolvido, com a presença de argila no horizonte B, cambissolo, raso e em desenvolvimento, chernossolo, empodossolo, tem vários tipos aqui, né? Aqui, ó, neossolo, nitossolo, organossolo. O que eu acho mais importante? Saberem quais solos são os mais comuns aqui no Brasil. E quais são eles? São três. São os argissolos, neossolos e latossolos. O que são os argissolos? Argissolos, solos bem desenvolvidos, moderadamente drenados, né? Ou seja, tem uma quantidade de água moderada, né? De cores vermelha a amarela e textura argilosa, ou seja, muito material fino, ok? Tem baixo teor de matéria orgânica e a maioria dos solos dessa classe apresenta um evidente incremento no teor de argila e pode ser usado para a agricultura, desde que realizem correções como acidez e adubação, né? Então, muitas vezes, você tem aí que corrigir esses solos, né? A acidez, ela, de acordo com o que você vai plantando, ela vai aumentando ou diminuindo, você tem que checar de tempos em tempos. E como é um solo que tem pouca matéria orgânica, é necessário mais adubação nele. Por quê? Porque o adubo, ele atua assim como a matéria orgânica, tá? Latossolos. Esse solo aqui também é bem comum, é uma terra bem vermelha, sabe? Ele é formado pelo processo de latolização, né?
que consiste na remoção da sílica e das bases do perfil, né, que é os íons de cálcio, magnésio e potássio, né, após transformação em minerais primários constituintes, né. É um solo, eu coloquei cor aqui, mas é com alto teor de Fe2O3, ou seja, ele tem alto teor de ferro, e por isso ele obtém essa cor avermelhada. São muito intemperizados, ou seja, sofreram muito intemperismo, sem muitos nutrientes para plantas e que podem formar crostas superficiais caso não possuam vegetação. Essas crostas superficiais, né, elas têm um nome popular, né, que é tapiocanga. Pelo menos eu conheço como tapiocanga, né, que é uma rocha bem dura, certo, avermelhada, às vezes amarelada, certo? Nada mais é do que a laterita, né? A laterita é uma rocha que ela é formada pelo óxido de ferro, né? E que ela é muito dura. Então, esse solo pode facilmente formar ela. E também temos os neossolos, que são solos ainda não muito bem desenvolvidos, né? Então, eles são pouco espessos e compostos por minerais ou matéria orgânica, ok? Podendo derivar de diversos processos de formação, porque características de formação e composição variadas. Existem alguns solos dentro dessa categoria bons e outros ruins para o plantio, né? Como eles são um pouco desenvolvidos, né? Então a parte de cima deles só pode ser usada para plantio, mas não são solos muito profundos, então não passam em muita segurança. Mas caso tenham muita matéria orgânica, eles podem ser interessantes aí. Gente, no geral, acho que é isso, tá? Não vai dar muito tempo de fazer mais muita coisa aqui, né? A provinha de vocês vai cair aí, então, até o nosso slide 4, certo? Que eu vou passar para a coordenação e ela deve deixar no sistema em breve, ok? No mais, né? Eu estou aí disponível para qualquer questão, tá? Se até você tiver agora, Tainara, porque você é a única online, né? Eu respondo na hora, não é problema. Mas, no mais, é isso aí, tá bom? Boa sorte para vocês. Tranquilo, Marlos. Boa noite para você e bom feriado aí. Tá. Para você também, então. E no mais, boa sorte aí na nossa provinha, né? E eu vou mandar esses slides também para a coordenação, né? Que vai deixar eles lá no sistema, tá bom? Combinado. Então tá bom. No mais, muito boa sorte, bom feriado, bom final de semana. Para você também. Tchauzinho. Tchau.